Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Eu cheguei cedo ao escritório do advogado, com a esperança de que talvez, de alguma forma, as coisas pudessem ser diferentes. Mas quando o meu advogado, Dr. Marcelo, finalmente apareceu e fomos levados para a sala de audiência, a minha esperança murchou. Daniel e a advogada dele, a doutora Alice, já estavam lá. Meu estômago se revirou de ciúme, a mesma sensação que sempre me dominava quando via ele interagindo com uma mulher bonita. No fundo, eu sempre me senti um pouco inferior a ele, o cara. Era um partido e tanto. Aos 48 anos, ele estava mais bonito do que aos 20. Alto, musculoso, dono de uma construtora de sucesso e presidente da Câmara de Comércio da cidade. Eu tremi ao pensar que, se o dia de hoje não terminasse bem, eu nunca mais sentiria os braços fortes e reconfortantes dele ao meu redor. Daniel mal olhou para mim enquanto caminhava em direção à mesa. Meu rosto, eu sei, empalideceu quando a advogada, uma morena elegantemente linda, se aproximou e tocou o antebraço esquerdo do meu marido, em um gesto de apoio. Oficialmente, ela estava apenas tranquilizando um cliente, mas eu interpretei como: vamos acabar logo com isso para que eu possa me livrar de você como cliente e dar uma olhada naquele volume na sua calça. Eu sabia, por experiência, que, se isso acontecesse, ela ficaria muito feliz. Meu marido era mais talentoso do que a maioria e sabia como usar isso. Daniel se virou para ela e deu seu conhecido sorriso, que brilhava, mas seu rosto estava neutro quando ele olhou para mim. E eu quis me jogar aos seus pés e gritar que idiota eu tinha sido. Eu vou te mimar pelo resto da minha vida se você me perdoar por um erro grave que cometi em 28 anos de casamento, eu pensava. Mas a determinação de Daniel em não falar comigo me forçou a ir em frente com a reunião. O Dr. Marcelo, meu advogado, começou a conversar com a advogada de Daniel. Eu me sentei no banco da frente e peguei uma pasta da minha bolsa. Eu a abri e desdobrei 2 páginas com as minhas anotações. Olhei para cima e vi Daniel sorrindo levemente. Depois de me conhecer por 30 anos, ele sabia que eu sempre me preparava para tudo com antecedência. Ele abriu o laptop sobre a mesa e conectou um par de pequenos alto-falantes, colocando uma folha de papel ao lado. Então, casualmente, colocou as mãos sobre a mesa e me olhou com uma expressão educada, absolutamente vazia. Sem raiva, sem ódio, sem dor. Nada. Eu havia me preparado para essa reunião por 3 dias e sabia meu roteiro de cor. Usei meu conhecimento sobre Daniel para tocar as cordas do seu coração. Bem, todos nós sabemos por que estamos aqui, eu comecei. O réu, Juliana Brown, concordou em assinar uma petição de divórcio, e meu cliente, David Brown, ouviria por pelo menos 1 hora, se todos estivessem prontos. Sugiro que o tempo comece agora. Ele ligou um pequeno cronômetro de cozinha, que começou a tic-taquear alto, enfatizando o silêncio da sala. Eu fiquei chateada porque Daniel não aceitou uma reunião privada, mas insisti na presença de advogados. Isso iria expor minha alma pelos próximos 45 minutos antes de forçar Daniel a admitir que ele tinha feito algo que justificava, em parte, meu comportamento inadequado. É tudo muito estranho quando somos só nós dois, e ainda mais humilhante. Na frente de estranhos. Bem, não adianta ficar remoendo os aspectos negativos. Eu não tive a aula, pensei. Olhei para minhas anotações, completamente desnecessárias, e cruzei os dedos. Minha amiga Sônia usou minha abertura para convencer o marido dela de que ele não a expulsou quando a descobriu traindo. O ego dele estava ferido, ela disse, comece com os reparos. E you piggery eye. Obrigada por me encontrarem hoje, Daniel. Eu gostaria de dizer, desde o começo, que eu estava errada sobre o que aconteceu. Não teve nada a ver com qualquer falha sua, mas tudo se resumiu a mim, sendo egocêntrica e egoísta. Levei dias de introspecção para chegar a essa conclusão. E sabia que Daniel apreciaria minha honestidade. Era muito importante deixar claro que eu estava assumindo toda a culpa antes de sutilmente colocar pensamentos que poderiam ser. Ele simplesmente pegou sua caneta e colocou uma marca de verificação ao lado da primeira frase de suas anotações. Isso quase me confundiu. Eu obviamente disse exatamente o que ele esperava que eu dissesse, e isso abalou minha confiança. Na minha arrogância, eu tinha esquecido que não apenas construí meu argumento com base em 30 anos de conhecimento sobre ele, mas ele passou esses 30 anos me observando. Não tenho vergonha de admitir que vacilei. Bem, você tem que continuar. Seguindo seu roteiro, eu me repreendi. Como eu disse, Daniel, tudo isso foi por causa de algumas decisões estúpidas e egoístas que tomei. Me senti perdida, sem filhos em casa, e um pouco velha, pouco atraente e inútil quando conheci o Paulo, enquanto trabalhava em um comitê da igreja. Ele era sofisticado e obviamente um sedutor habilidoso. Ele sabia exatamente quais botões apertar.
E quando? Comecei a fingir que ele era apenas um amigo, ouvindo todos os meus problemas depois das reuniões da igreja. Isso foi no ano passado, quando você estava frequentemente ausente. Mas um dia, saímos da igreja logo depois da reunião e Paulo sugeriu que fossemos a um café, e eu estupidamente concordei. Tudo parecia tão inofensivo, e ele parecia um bom amigo, então não percebi o quão habilidoso ele era em quebrar a proteção de uma mulher. Bem, os cafés levaram a restaurantes onde ele reclamava que a esposa não o entendia. Eu sei que é um velho clichê, mas a partir daí, eu já confiava nele. Os restaurantes ficaram cada vez mais chiques e os presentes que ele me comprava se tornaram cada vez mais luxuosos. Você não tem ideia de como é bom quando um cara 15 anos mais novo que você tenta te cortejar, eu pensei. Mas você ficaria orgulhoso de mim porque há 4 meses ele me pediu para dormir com ele, e eu o rejeitei. Eu sei que deveria ter-me recusado a vê-lo depois disso, mas a essa altura eu já havia me tornado um tanto dependente do efeito que seus elogios e atenção tinham sobre o meu ego e confiança. Eu permaneci em silêncio. O que eu estou fazendo? É inútil. Eu sou um lixo, pensei, sentindo um nó na garganta. Oh, meu bem, eu estou com tanta vergonha de não ter terminado com ele, eu disse. Ele me levou a um restaurante e me comprou uma garrafa de vinho de R$ 300. Embora ele não bebesse, eu desperdicei e bebi quase tudo. Tenho certeza que é isso que ele queria, que eu estivesse nervosa demais para resistir. Quando saímos do restaurante, ele se ofereceu para me levar para casa e eu estupidamente aceitei. Uma vez na entrada da garagem, ele se inclinou sobre mim e me beijou, mas eu estava bêbada demais para impedi-lo. Você sabe como eu sou depois de algumas taças de vinho. Ele começou a acariciar meus seios. Nesse ponto, minha lógica estava completamente quebrada e eu lembro que só pensava que deveria tirá-lo da garagem para que os vizinhos não nos vissem. Pelo mesmo motivo, abri a porta da garagem e o forcei a estacionar lá dentro. Eu trapaceei um pouco ao admitir que mesmo no carro, eu pensei que Paulo poderia ficar por um tempo, e eu definitivamente não queria que os vizinhos vissem um carro estranho na entrada da garagem no dia seguinte. Mas foi tudo um risco calculado da minha parte. Eu sabia o suficiente sobre os homens em geral para saber que ser traído era um golpe muito duro para o ego de um homem e queria que Daniel se certificasse de que ninguém mais descobriria, exceto 2 advogados. Bem, Paulo saiu do carro quando a porta da garagem estava fechando e começou a me beijar de novo. Como eu disse, eu já tinha bebido quase a garrafa inteira e estava pronta para ser levada. Ele pegou minha chave e me levou para um dos quartos de hóspedes e terei vergonha disso até o dia em que morrer. Eu deixei ele fazer o que ele queria comigo. Me desculpe, Daniel, minha única graça salvadora foi que eu estava lúcida o suficiente para fazê-lo colocar uma camisinha. Depois que Paulo terminou, acho que nós dois adormecemos. Eu porque estava bêbada e ele porque devia estar cansado depois de uma perseguição de 4 meses. Tenho certeza de que não teria feito isso se não estivesse bêbada e deprimida quando acordei. E eu definitivamente o teria expulsado imediatamente se você não tivesse entrado e acendido a luz. Eu nunca fiquei tão envergonhada na minha vida. A expressão de dor no seu rosto me matou. Percebi o tamanho do dano que causei a você e a nós com um simples erro. Com lágrimas ainda escorrendo de um olho, voltei meu olhar suplicante para meu marido. Tendo passado uma vida inteira juntos, eu sabia que poderia ler sua expressão como um livro aberto e ser capaz de julgar como foi meu pedido. Não é verdade. Sua expressão permaneceu neutra. Na verdade, ele nem olhou para mim. Estranhamente, ele estava mexendo no maldito laptop na frente dele. Pensei que ele estava tomando notas, até que ele clicou no link na sua tela. Uma voz saiu dos alto-falantes. Era a minha voz. Você não me beija, você fede a cerveja e você tem um hálito podre. Eu só tomei uma maldita taça de vinho, a voz de Paulo respondeu. Os clipes de áudio pararam e a sala ficou em um silêncio estrondoso. Acho que foi assim. O som estrondoso na minha cabeça abafou todo o resto. Senti-me envergonhada e humilhada. Quando Daniel chegou naquela noite e me encontrou com Paulo antes de acordar, pegou Paulo pelos cabelos e o bateu, mas isso foi insignificante comparado ao fato de que eu tinha acabado de ser pega em uma grande mentira. Isso me pegou de surpresa. Eu tinha tanta certeza de que meu roteiro funcionaria. Meus olhos se moveram rapidamente pela sala, do advogado para Daniel. Ele sorriu levemente, enquanto o meu parecia um pouco envergonhado. Daniel apenas olhou para mim, expectante, com aquela maldita expressão vazia. Depois, nunca entenderei. Porque não percebi imediatamente o que tudo isso significava. Que diabos, Daniel, você tinha uma gravação em áudio do meu encontro com Paulo naquela noite, eu me perguntei. Nunca me ocorreu dar continuidade à lógica disso,
Por que você precisa de um gravador de voz aí se você não sabia sobre isso com antecedência que eu poderia registrar? O que mais? Dissemos. O silêncio se estendeu desconfortavelmente por um longo tempo, e eu olhei para a caligrafia enigmática de minhas anotações. Olhando para trás, eu mergulhei estupidamente no roteiro que havia preparado e me agarrei a ele como um homem se afogando agarra-se aos destroços. Foi apenas uma vez, nunca mais vai acontecer algo parecido, por favor, acredite em mim. E eu? Simplesmente não era forte o suficiente para resistir, mas também não estava tão fora de controle para não forçá-lo a usar uma camisinha ou deixá-lo me levar para nossa cama. Ele queria, mas eu nunca faria isso, não importa o quão bêbada eu estivesse. Nós estávamos no antigo quarto da Megan, certo, Daniel? Ele parecia triste, e eu não sabia o que era pior, seu rosto triste ou sua cabeça impassível, tremendo. E ele voltou para o computador. Senti mais do que ouvi-lo clicar 2 vezes no ícone, e me encolhi. Só de ver você deitada na minha frente cheia de desejo é muito quente. Então, quando terminar, outro clique duplo e a voz de Paulo novamente. Quando podemos fazer sexo de novo na cama do seu marido, sem pistas? Desta vez, a voz estava tão fria. Daniel clicou e o clipe terminou, e então apenas me encarou acusadoramente em silêncio. O que eu poderia dizer? Tudo o que eu disse foi desmascarado, não por Daniel, mas nas minhas próprias palavras. Que não foi um erro de embriaguez, mas algo planejado. Que eu não traí meu marido em sua própria cama. Tudo foi exposto como uma mentira em apenas 30 palavras. Eu me senti sem palavras. Mesmo que fosse desconfortável, olhei para Daniel em busca de alguma pista. Seu olhar neutro ainda não revelava nada. Com o canto do olho, percebi que meu advogado estava olhando para o relógio, o que me forçou a me concentrar no relógio que marcava o tempo e perceber que os 60 minutos que eu tinha comprado para tentar salvar meu casamento estavam terminando rapidamente. E devo admitir que fui espetacularmente mal. Fui forçada a suprimir meu pânico. Desculpe pela mentira, Daniel, sobre o fato de que era a primeira vez. Eu quis dizer que eu só não queria te machucar mais do que eu já tinha feito. Eu tropecei novamente, em silêncio. Agora, devo admitir que saí com Paulo várias vezes por semana por mais de 6 meses. O problema era que ele não sabia que conhecia Daniel, ele sabia pelas conversas gravadas naquela noite. Quando ele descobriu Paulo, não foi a primeira nem a única noite. Mas o que mais ele sabia? O fato de que ele escondeu o gravador onde eu costumava me encontrar com Paulo sugeria que pelo menos mais uma vez ele estava suspeitando. Eu simplesmente não sabia, mas sabia que se eu fosse pega contando outra mentira, tudo estaria acabado. Tudo bem, me deixe ser vaga, evitando detalhes e me ater aos fatos. A verdade é que Paulo me seduziu e demorou um tempo. Ele tem uma fraqueza por mulheres mais velhas, e é verdade que uma mulher da minha idade fica com o ego inflado quando é perseguida por um homem quase da idade dos seus filhos, e eu simplesmente não era forte o suficiente para resistir. E eu? Admito que fui fraca. Pensei em dizer a ele que eu só usei a cama principal uma vez e que foi a primeira vez. Seria uma mentira, mas uma que me colocaria em uma posição muito melhor, mas eu continuava voltando ao fato de que não tinha ideia de há quanto tempo Daniel sabia sobre meus casos extraconjugais. Decidi permanecer em silêncio sobre este assunto, mas não posso ficar em silêncio sobre todos os assuntos. Eu tive muito pouco tempo para mudar essa situação catastrófica. Sem saber o que fazer, olhei para minhas anotações, tendo descartado os primeiros pontos depois de ser exposta. Concentrei-me em algumas palavras que destaquei em letras maiúsculas, mas eu nunca parei de amar e respeitar você, Daniel. Eu nunca te dei menos amor do que eu sempre dei. Paulo era simplesmente uma dimensão adicional na minha vida que não tirou nada de você, apenas transbordou, se posso descrever assim. Quando fiquei em silêncio, Daniel olhou para a tela do laptop e franziu a testa. Ele parecia ter dificuldades em encontrar algo e, por um segundo, sua expressão mudou de neutra para confusa. Mas então ela relaxou novamente ao ouvir a gravação. A continuação da trilha sonora que eu tinha feito antes. Percebi que sua testa franzida significava que ele estava procurando um ícone na tela antes de perceber que era um dos arquivos já aberto. Seria melhor se eu não entendesse isso, pensei. Claramente, ele começou de novo, no começo do vídeo. Ouvi novamente a pergunta de Paulo sobre dormir comigo e com a minha cama. O que eu sacudi mais uma vez, as minhas próprias palavras me condenaram. Eu já te disse para nunca mais fazer isso. Depois da última vez que Daniel saiu do chuveiro e pisou em uma grande gota de leite. Graças a Deus, Daniel engoliu minha história sobre como eu espirrei, e foi. Afundei ainda mais no assento, sabendo que palavras viriam em seguida. Eu me senti satisfeita ao dizê-las, mas isso não era mais o caso.
Mas o fato de eu ter me oferecido para limpar a perna dele e depois me ajoelhar e fazer isso delicadamente, distraindo, você tem que admitir, boneca, seu marido às vezes age como um idiota ignorante. A única forma de escapar foi quando ele voltou para casa cedo e eu tive que me esconder no armário. Que idiota, sim, mas ele está com a cabeça na lua quando começamos nosso caso aqui. Achei fofo que ela confiasse tanto em mim que eu nunca vi, não era nem mesmo a evidência mais óbvia agora. No entanto, eu concordo com você, ele é apenas um tolo ignorante. Às vezes me pergunto se você e eu poderíamos fazer sexo aqui mesmo enquanto ele está no quarto e ver se ele percebe. A zombaria na minha voz, bem como as próprias palavras, me fizeram perceber que eu estava lutando contra um cavalo morto aqui. Com essas palavras e tom, eu não conseguia nem me convencer de que amava e respeitava meu marido, muito menos ele. Mais uma vez, fui jogada em uma espiral constante de confusão. Antes desta reunião, eu me convenci de que amava e respeitava Daniel, mas depois do que eu fiz e disse, como isso é possível? TICTAC, TICTAC, TICTAC. No silêncio tenso que o TICTAC depois do último prego no meu caixão, Daniel se virou para olhar. Eu não conseguia olhar nos olhos dele, então me virei para o seu advogado. Havia tanto desprezo em seu rosto que eu estremeci. Se eu tivesse alguma dúvida de que Daniel era mais do que apenas mais um cliente para ela, eles foram levados pela emoção naquela expressão. Desviei o olhar dela e agora olhei para o meu advogado, que também não foi rápido o suficiente para esconder seu desdém. E aqui estou eu, em uma sala, lutando pelo meu futuro com pessoas que pensam que eu sou algo que eles entraram no parque de cachorros, e um deles deveria estar do meu lado. Minha confiança evaporou como orvalho no sol do meio-dia. Minha autoestima não estava muito atrás. Talvez seja por isso que olhei para as minhas notas e decidi partir para o ataque. Você tem que admitir, Daniel, que nos últimos meses ou mais você me deu cada vez menos atenção. Você me deu por garantida, você deixou a cidade a negócios. Cada vez mais, e eu ouso dizer que você se afastou de mim, e tudo isso ao mesmo tempo em que as crianças saíram de casa e eu me senti perdida. Você nunca esteve lá quando eu precisei que você me dissesse que eu não era tão velha e feia quanto me sentia. Você estava lá para me confortar quando eu mais precisei. Eu parei e os olhos de Daniel voltaram para a tela do seu laptop. Seus dedos dançaram novamente e eu estremeci. O arquivo que ele selecionou se abriu enquanto Paulo falava. Eu percebi que foi logo depois da nossa segunda rodada naquela noite terrível, pouco antes de Daniel nos separar. Eu sinto, amor, mas não estamos juntos há quase 2 semanas. Ah, sim, você sabe que eu gosto de algo difícil. Não, sério, 2 semanas é muito tempo, não podemos nos ver com mais frequência. Ah, pare de reclamar, já faz 2 semanas. Para mim também, e eu também tenho necessidades, principalmente depois que você me pediu para reduzir minha dieta. Daniel tinha uma viagem de 3 dias planejada para a semana passada e poderíamos ter ido para algum lugar, mas a viagem foi cancelada de última hora. Você só me tem esta noite por causa de uma reunião urgente. Eu também gostaria que você saísse da cidade com mais frequência, minha querida, acredite. Bem, eu quero mais, disse um Paulo irritado. Você receberá o que eu te dou. Mais uma vez, o clipe foi interrompido. Envergonhada, olhei para a mesa para evitar os 3 olhares de julgamento e me lembrei do meu estado durante a última conversa. A verdade era que a novidade de ter um amante, mesmo um tão jovem e enérgico como Paulo, estava começando a ofuscar as ações de Paulo e minhas. Trair meu marido me fez perder o respeito por Daniel, e pelo menos minha consciência estava começando a me incomodar com a perda de respeito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso que foi a razão do meu distanciamento emocional do meu marido. Mesmo enquanto me preparava para este encontro com a intenção de culpá-lo por se afastar de mim, percebi que era uma mentira. Me permitir continuar me traindo, e me divorciar emocionalmente de Daniel. Rejeitar seus avanços na cama foi uma decisão fácil. Simplesmente porque o amor de Daniel era tão diferente da impaciência de Paulo, que era impossível confundi-los. Isso reforçou para mim a ideia de que o que eu estava fazendo era muito, muito errado. Então comecei a rejeitar o progresso do meu marido. Bem, ele insistiu por um tempo e de repente parou. Eu percebi que deveria ter gritado por atenção meses atrás. Daniel abandonou repentinamente sua vida sexual na mesma época em que ele começou a trabalhar mais horas e a sair com mais frequência. Naquele momento, pensei que ele também estava se distanciando emocionalmente de mim. Eu fecho os olhos e agora estou completamente confusa sobre quem estava se distanciando de quem. E então algo clicou. Daniel deve ter percebido há muito tempo. É por isso que ele sabia que tinha que esconder o gravador no quarto da Mega. Droga, toda a minha estratégia para essa reunião foi minimizar meu crime e curar o orgulho ferido de Daniel.
Engolir um pouco de humildade, tudo para recuperar minha vida e o futuro que tanto desejei. Eu pensei que ele estava acalmando um touro recentemente ferido, mas se ele estava certo sobre ele, sabendo pelo menos 2 semanas antes de eu descobri-lo. Ou confrontá-lo, na época, ele era muito mais astuto do que eu pensava e estava perdendo tempo. Chamar suas emoções, apoia, apoia, apoia em resumo. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu sou muito melhor quando planejo do que quando sou espontânea, daí as 2 páginas de notas. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. O tempo estava se esgotando. O tic-tac do relógio confirmava. Desesperadamente, peguei minhas notas e comecei a procurar por esperança. A batida na minha cabeça me fez absorver as palavras. Foi um processo muito lento. Nada se destacou, então percebi que as gravações eram uma pista falsa, porque o jogo havia mudado muito. Se Daniel sabia que eu iria embora por um tempo, qual era seu estado mental? Claro que ele estava ofendido pela minha traição, mas acima de tudo ele estava preocupado com a minha motivação. Ele não estava satisfeito com a quantidade e qualidade do nosso amor? Eu estava entediada e queria explorar meu lado pervertido? Eu amava o Paulo? Eu ia fugir com ele? Eu poderia consertar esses medos e dúvidas? Arrisquei olhar naqueles olhos inexpressivos, me perguntando se eu deveria arriscar mentir novamente. Se eu pudesse me lembrar do que mais conversamos Paulo e eu naquela noite fatídica. Se eu pudesse ter certeza de que essa foi a única noite em que Daniel gravou. Claro que a sequência tinha que ser suspeita. Install a Gravadors, Resist. Ele não poderia ter certeza disso porque há muito tempo eu simplesmente não era um bom ator. Eu queria desesperadamente convencê-lo da verdade de que eu ainda o amava e respeitava. Meu desejo desesperado por ele não me abandonou, ele mostrou que estava muito além do meu medo de perder nosso modo de vida muito confortável. Mas como convencê-lo de que o respeito depois de tudo, você vai me ouvir chamá-lo de idiota? Na frente do meu amante? Qual é o sentido de tentar justificar a difamação na frente do meu amante como uma sabedoria para minha consciência e criar um vínculo comum entre Paulo e eu? Nada que eu pudesse ver se aplicava ao meu amor por ele. Se eu tivesse sido pega me traindo, nem cavalos selvagens conseguiriam concluir que ele ainda me amava daquele jeito. Que convencê-lo de que eu o amo e o respeito levará tempo, assim como convencê-lo a não insistir que ela assine os papéis do divórcio imediatamente. Mas por quanto tempo isso vai continuar? Tocar aquele maldito relógio para convencê-lo. De uma coisa era claro. Minhas próximas palavras iriam adicionar pontos, muitos pontos. Juntei minha coragem e olhei para Daniel do outro lado da mesa. Sei que você sente como se eu tivesse perdido meu amor e eu te respeito, mas garanto que eu nunca fiz isso. Eu te amo e amo a nossa vida junto com você. Quero terminar meus dias e somente com você, vendo como é a vida. Sem você e lembrando da vergonha que senti quando você me pegou, vou me controlar pelo resto da minha vida. Você pode ter certeza de que Paulo era uma distração. Eu não o amava e é claro que eu nunca tive a intenção de fugir com ele. Eu sei que foi ruim, muito ruim, especialmente em resposta à sua oferta de fazer amor com você. Menos, eu não sei por que fiz isso, principalmente depois de me convencer de que eu estava apenas dando um excesso que você não consegue. Controller. Não teve mais resistência na cama do que você teve com ele. Idade e era muito menos experiente e atento. Eu era motivada por nada mais do que desejo e egoísmo. Sim, era bom estar exausta antes que meu corpo perdesse o interesse no sexo, mas era completamente sem emoção. Não é como se eu tivesse feito todas as perversões com as quais te neguei todos esses anos. Dizem que o tempo desacelera para aqueles que estão perto da morte. A desintegração de um casamento deve ter sido mesmo porque vi todos os outros em câmera lenta. Embora eu estivesse indo em velocidade normal, meu advogado, sentado ao meu lado, deixou cair a caneta sobre a mesa e se virou para mim com uma expressão de absoluto desgosto atravessando sua cara, mostrando que naquele momento eu nem podia pagar alguém para ficar do meu lado. O advogado de Daniel se inclinou para o lado para ter uma visão melhor da tela do laptop, então percebi que Daniel não estava reproduzindo arquivos de som como eu havia presumido, mas sim vídeos. De alguma forma, isso piorou ainda mais. A advogada agarrou a mão novamente de seu marido como um sinal de apoio físico. A reação de Daniel não poderia ter me machucado mais se eu tivesse tentado. Felizmente, ele não estava olhando para mim, não para mim, mas para a tela à sua frente. Sua expressão neutra desapareceu, mas apenas por um momento. Você pôde ver a devastação que ele deve ter sentido quando descobriu que a mulher que ele deveria proteger o estava traindo. Vi uma única lágrima rolar no olho mais próximo de mim enquanto a tela endurecia ou sofria. Os últimos vestígios da minha mente registraram alguns fatos agora irrelevantes. A gravação foi feita em pelo menos 3 semanas antes da colisão, o que significava que Daniel estava me observando traí-lo há algum tempo,
tempo suficiente para ver um padrão. Ficamos em silêncio enquanto os alto-falantes tocavam. Naquela época, estava tão quente, mas agora parecia sujo, desleixado e sem gosto, vazio. Olhei para a mesa enquanto meu advogado colocou os papéis do divórcio na minha frente. Não havia nada que eu pudesse fazer ou dizer para combater o comportamento vil que meu marido havia descoberto em mim com facilidade. Sem ele também, ele destruiu todas as minhas tentativas patéticas de minimização de ionização. A reconciliação terminou, pois o maestro Daniel não disse nada hoje. Ele simplesmente indicou em qual seção da orquestra ele queria tocar, continuando a usar suas habilidades e talentos. Ele não disse uma palavra e eu executei. Não, Daniel, eu subi no cadafalso, coloquei a venda em mim mesmo, eu joguei um laço e chutei a alavanca. Daniel apenas construiu uma forca e saiu. Percebi que eu não tinha chance assim que o último clipe apareceu. Sem hesitar e sem olhar, eu sabia exatamente o que ia dizer e quando preparei meus argumentos baseados no meu conhecimento íntimo dele depois de observá-lo por 3 décadas. Eu tinha esquecido que ele também olhou para mim pelo mesmo período de tempo, olhando para mim com seus olhos inteligentes e a vergonha e a humilhação penetrantes eram insuportáveis e finalmente me fizeram fugir. A fuga era o que eu precisava para voltar correndo para a casa que ainda era meu lar, pelo menos até Daniel pegar o aviso de despejo que fazia parte do acordo e as crianças escaparam. Espero que eles nunca descubram e continuem me amando incondicionalmente. A única forma de salvação estava em um recibo com a perda da maior parte da minha vida. Peguei a caneta e assinei os dois. Concordei e joguei tudo em um movimento fluido. Fiquei surpreso que o negócio de Daniel não valia mais, mas foi o que a avaliação do meu advogado descobriu e, claro, Daniel tinha muito tempo para esconder a maior parte do filho da P. Por enquanto. Felizmente, a última gravação havia terminado e o silêncio do tic-tac retornou. Meu advogado pegou os papéis assinados e me entregou uma cópia disto e colocou o resto na pasta. Ele se levantou e saiu da sala. Fiquei ali, congelado, querendo correr, mas querendo sair com uma mensagem positiva, uma brasa que pelo menos o convencesse de que há esperança de reacender a chama algum dia, deixo saber que eu ainda me importo com ele. De repente, o som agudo de um despertador me empurrou para a ação. Eu me levantei e disse minha frase positiva agora. O chacal segurou a mão de Daniel com ambas as mãos. Não desperdice sua vida acabando na prisão depois de se vingar de Paulo, então eu nunca vou me perdoar por isso. A resposta de Daniel a isso foi outro vídeo sangrento. Desta vez, felizmente, não era minha voz, mas a voz de outra mulher em um tom quase estridente. O que esse monstrinho fez? Ele não vai conseguir fazer sexo. Lembra o que eu fiz a esse bom homem? Ele perdeu tudo o que tinha, exceto minha casa e dinheiro, claro, e também sofreu um grande golpe emocional e eu fui a causa de tudo isso. E eu merecia tudo que me foi atirado. Adeus, querida, consegui dizer entre lágrimas, me arrastando em direção à porta. Minha tentativa patética de manter minha antiga vida foi descartada como o besouro da peste que era. Então talvez minha filha Megan venha me visitar enquanto eu fico bêbado no esquecimento, e se ele não estiver disponível, então meu filho Joel. Eu estava começando a empurrar a porta quando ouvi vozes atrás de mim. Era outro maldito gravador. Uma voz masculina jovem, claramente animada, disse: "Trapaceiro. Tem certeza, pai?" Uma voz muito feminina e familiar interveio: "Acho que vou beber Solhoge." Se inscreva no canal e ative o sininho, e fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.